Que o senhor falasse, pastor Evaldo, o senhor foi presidente da nossa convenção. Sim. O senhor é hoje um dos vice-presidentes da Ordem dos Pastores do Brasil. Nacionalmente falando. O senhor acha que existe algum risco da igreja se dividir, no caso assim, em pequenos grupos, para multiplicar em pequenos grupos, e nós perdermos a nossa identidade batista? Sim, muito boa pergunta. Tem problema eu descer aqui? Não, né? Olha, vou dizer com todo o coração para vocês, não existe a mínima chance, e eu vou além. A igreja hoje, que não usar a estratégia de células, ela está fadada a perder as pessoas. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar, uma pessoa lá para a igreja. Ela se converteu, aqui também, se converteu, gostou, etc. Só que aí, chega uma pessoa da igreja vizinha ali e fala: eu queria convidar você para ir na minha célula. Tem uma célula lá na minha casa. Uma célula? O que é isso? Não, você tem que ir para você ver. Aí aquela pessoa vai. Chega lá, ela é tratada a pão de ló. Aí as pessoas abraçam, vem cá, etc. E aí acontece tudo isso que eu falei aqui. O que os irmãos acham que aquela pessoa vai sentir? Principalmente o novo convertido. Rapaz, que negócio legal. Eu gostei daquela igreja lá, mas isso aqui, o negócio está aqui muito mais profundo. Tá profundo no sentido de relacionamento. Está mais íntimo. Eu estou precisando disso. Aí o que acontece? Aí a pessoa vai. Essa tem sido a experiência das igrejas que não estão trabalhando com isso. Elas vão perdendo os membros para as outras igrejas, porque as outras igrejas vão arrebanhando através das células. Então, se nós queremos uma estratégia para atrair pessoas, nós temos que criar intimidade. Aí vem o outro lado da questão. Como é que eu vou trazer o meu vizinho? Como é que eu vou alcançar aquele pessoal que mora lá do outro lado, que não vem aqui? Que não vem sob hipótese alguma. Ele tem resistência, ele tem pessoas na igreja que ele conhece que não gosta, ele acha que a igreja já teve problema, Como é que eu vou alcançar aquele vizinho meu lá? Como? Só tem uma estratégia. Qual? Botar ele dentro da minha casa. Então, irmãos, se vocês estruturarem o modelo de vocês aqui, o pastor de vocês é sábio, e eu sugiro que faça um modelo próprio. Nós fizemos isso lá, pastor. Nós fizemos leitura do Igreja em Célula, da rede ministerial, Igreja com Propósito, e montamos o nosso projeto. Então, o nosso projeto tem alguns vieses que não tem nos outros. Por quê? Porque ele é adequado à igreja. Por exemplo, eu reúno uma vez por mês com os meus líderes. Eu não tenho sublíderes e nem tenho superintendente, não sei o quê, não tem nada disso. O senhor é líder de uma célula? Eu sou o líder de uma célula e sou o líder de todos os líderes de célula. Mas eu lidero uma célula e exijo que todos os meus pastores auxiliares tenham uma célula. Por que eu exijo? Porque a gente tem que dar o exemplo. Como é que eu vou falar de célula na igreja se eu mesmo não tenho uma? Como? Aí eu vou falar para os irmãos dar o dízimo e eu não dou. Que negócio é esse? Eu tenho que ser o exemplo, então eu tenho a minha célula. E eu lidero uma célula. Então isso é muito importante. E olha, eu garanto para vocês, se vocês começarem aqui o trabalho de célula, essa igreja vai experimentar algo que nunca experimentou na área da comunhão. Na área da comunhão vocês vão, e da edificação também. Pode ter certeza. Agora é claro, tudo debaixo da orientação do seu líder espiritual. Porque célula não é cada um fazendo o que quer. Célula é um grupo seguindo a orientação da liderança pastoral. Porque se não seguir, nada na igreja dá certo. Nada. Não é só célula, não. Nenhum ministério dá certo, nada dá certo. Se seguir a orientação, aí as coisas vão fluir. Amém? Fala, irmão. Isso que você falou é verdade, porque eu não pertenço ainda à Igreja Batista, mas eu tive em outra denominação por muito tempo. E nessa denominação que eu tive fora do país, fora do Brasil, tive nos Estados Unidos por um tempo, e nós sempre nos reunimos, não como membros da igreja, mas como amigos, porque quando a gente sempre se encontrava nas casas, a nossa amizade ela é tão grande hoje, que até hoje nós temos hoje mesmo eu liguei para um que está na Inglaterra. Olha aí. Ele mora na Inglaterra, pedindo um favor para ele, meu primo que está lá. Ele vai ajudar meu primo lá. E eu conheço gente que está nos Estados Unidos, que nós conversamos
todo dia Olha. nós conversamos na internet. Eu tenho vários grupos no celular. O único grupo que todo dia bate um papo é o nosso. Aí. E começou isso aonde? Nos Estados Unidos. Aonde? Na igreja. Na igreja, na célula. Não existia célula, mas existia um pequeno grupo. Informalmente O grupo existia informal. aquele grupo da Sim. gente se encontrar, querer se encontrar Sim. e sempre querer fazer coisas diferentes Sim. entre nós, entendeu? Sim, sim. E essa é a bênção que eu estou replicando para vocês. Mais alguma pergunta? Deixa eu fazer então. Vocês me ajuda aí, gente. Conta para nós, pastor Evaldo, como é que foi a sua experiência, primeiro de convicção de que a célula seria algo que abençoaria a PIB da Praia da Costa. Sim. Segundo, como que o senhor trouxe essa visão para a igreja, como foi a transição Sim. para a implantação das células. Eu comecei a perceber que as grandes igrejas do Brasil e as que estavam crescendo, elas estavam vivendo isso. E aí eu dei uma olhada no cenário. Eu falei, peraí, as igrejas que estão crescendo, as igrejas estão multiplicando. Isso foi em qual ano? 10 anos atrás, uns 10 anos atrás, 2005, 2006. Lembra de uma coisa, igreja em célula é um processo, não é mágica. Tem pessoas que acham que é mágica. Aí eu vou implantar na igreja, no ano que vem eu tenho 1000 células e a igreja já passou para 10 mil membros. Não é assim. Tudo é processo, porque cada grupo reage de uma forma. Então, isso é muito importante. Igreja em célula é sementes. Você vai plantando a sementinha e ela vai dando fruto, mas é devagar. Lá, por exemplo, nós começamos com grupos de comunhão. O que era o grupo de comunhão? Eram os membros da igreja que se reuniam para ter comunhão entre eles, mas não entrava gente, quem não era da igreja. Não tinha o objetivo de evangelização. Então, nos primeiros 5 anos, trabalhamos só como comunhão. Depois, aí nós agora vamos virar a chave. Agora vamos começar com evangelização. Agora, como que foi essa transição? Primeiro eu reuni com a igreja, apresentei um projeto. Qual o projeto? O projeto que eu gestei com a liderança da igreja. Isso é muito importante. Então, sentar com a liderança da igreja, gestar, quando eu falo gestar, é criar esse projeto. Criar o projeto, como vai ser, como é que a gente pensa em fazer, os passos que nós vamos dar. Depois que eu sentei com a liderança da igreja, eu apresentei à igreja. Falei, aqui, igreja, um projeto para que a gente possa começar a experimentar, a viver. Que tal nós vivermos isso neste novo ano? Etc. A igreja apaixonou, porque a igreja crê muito na palavra do pastor, porque ela sabe que o pastor quer o melhor para a igreja. Então muitos, não, acho que esse negócio não vai dar. Sempre vai ter o Sambalat e os Tobias. O Sambalat e os Tobias estão presentes em todo lugar. Aqueles caras que não acreditam em nada, né? Não acreditam. Ele estava contando para o pastor que quando nós fomos construir o templo, o tesoureiro pediu para sair, porque ele não acreditava que o templo ia ser construído, e até porque ele não queria contribuir também. Aí deu ninja. No entanto, nós construímos o templo em 2 anos e meio. Está lá construído, para a honra e glória do Senhor. Não foi eu que construí, foi Deus. Né? Então, vai ter gente que não acredita? Vai. Vai ter gente que vai criticar? Vai. Vai ter gente que vai. Mas, irmão, nós não trabalhamos com os que criticam. Nós não trabalhamos com os que falam que não vai dar certo. Nós trabalhamos pela fé. Então, se o pastor chega, engravida o povo, né? No bom sentido, né? Engravida o povo com aquele... É importante dizer isso, né? Com aquela visão... envisiona o povo com aquela visão maravilhosa, o que acontece? O povo vai dizer, não, nós vamos junto com o pastor, nós vamos junto com a liderança, porque esse negócio aí é ir preparar aquele grupo, treinar bem aquele grupo, e todo mundo saber o que vai fazer. Fez, o pastor vai reunir, ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou uma vez por mês, e vai avaliar com esse grupo, e aí é o processo normal que o pastor já conhece, e desenvolvendo. Agora, é uma bênção na igreja, uma bênção. Os irmãos podem ter certeza. No início, todo mundo fica tímido, ninguém quer falar nada, você tem que puxar a língua de todo mundo. Daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, irmão, você pode deixar a irmãzinha falar ali? Você tem condição de deixar aquela ali? Agora deixa ela falar. Por quê? Porque todo mundo quer falar. Se há uma necessidade que todo mundo tem, é de se colocar, se expressar. E é bênção de Deus. Não sei se eu respondi, mas foi nessa perspectiva aí. Tá bom? Quem? O Anderson lá atrás. Vamos ouvir a pergunta do Anderson. Eu estou no tempo de vocês, viu, pastor? Você que coordena aí para mim, por favor. Fala. Meia-noite é cedo, pastor. Tá bom.
Pelo que eu entendi, o senhor estudou cada visão, Sim. né? E aí o senhor tirou aquilo que fere alguns princípios bíblicos e também na questão, né? O senhor foi bem claro, bem objetivo em falar que o pequeno grupo, a célula, lá nós trabalhamos em célula, né? Ela tem um objetivo, que é o ensino da palavra, Sim. né? E Comunhão. comunhão. E a consequência, comunhão, oração. E evangelização também hoje. Para o pastor, a igreja que faz uma implantação, pequeno grupo, célula, seja qual for a nomenclatura, se não tiver, né, que o pastor usou bem claro o versículo, se ela sair fora dessa essência bíblica, ela pode, né, não vai ser a mesma pergunta do pastor, mas ela pode ir para outros caminhos? Sim. O que o irmão está falando acontece. É possível, sim. Por isso que é importante você ter o seu projeto escrito, muito bem formatado e de acordo com a realidade daquele grupo. Vou dar um exemplo, aquele que eu dei. Tem igrejas que implantaram isso com a célula tendo autonomia para batizar, dar ceia, casar, recolher dízimos e ofertas. Isso não é célula. Isso é uma igreja. Então, isso, para mim, na minha visão e na visão da nossa igreja, é um desvio. Aí a gente, nós não fazemos isso. Se chegar alguém na igreja com essa visão, ele já sabe que não tem essa visão, porque na hora que chega, ele já é conscientizado do projeto. Nosso projeto aqui é esse. Mas a gente queria lá na nossa célula fazer isso. Mas o líder já vai dizer, não, aqui na igreja a visão é essa. Ponto. Show. A outra pergunta é o seguinte, por que o senhor não usa é que o senhor falou que de acordo com a realidade, né? Porque não tem um coordenador, outros usam para usar supervisores, enfim. Sim. O senhor acha que é mais rápido o contato do pastor com os outros líderes? Vou dar o exemplo da Praia da Costa. Qual o problema de eu ter o líder, o supervisor e o coordenador? Eu não tenho pessoas para fazer isso. Eu teria que remunerá-las. Eu não tenho. Por quê? Porque todo mundo tem um envolvimento com o seu trabalho, com a sua atividade, com não sei o quê. Eu agradeço a Deus porque eu tenho líder de célula, que já é meu esforço. Então, como eu não tenho esse potencial lá, eu tenho que adaptar. Aí eu faço a adaptação. Se eu tivesse essas pessoas, eu colocaria. Agora, tem o outro lado da moeda também. Tem aquele cara que acha que é líder de 4 células e ele acha que ele é dono daquele grupo. Então, você tem que ficar meando, fazendo medir a água com fubá, como diz o mineiro. Você tem que perceber se aquele líder também está cumprindo a missão. Porque ser líder de 4 grupos não é simplesmente chegar lá e botar a faca no pescoço do líder e dizer, me dá o relatório, me dá o relatório. Não, é oxigenar aquelas 4 células. E aí o líder, às vezes, ele não quer fazer nada, ele não quer nem visitar as 4 células. Ele não quer ir lá, ele não quer atender as pessoas, ele não quer socorrer o outro líder que está com problema lá. Se ele não quer fazer isso e eu vou ter que fazer, aí é melhor eu fazer. Então, na minha ótica, assim, eu sempre trabalhei assim, eu ponho a pessoa para fazer, eu sou de delegar, mas se a pessoa que eu pus para fazer não fizer, eu chamo e falo, irmão, pode deixar que eu vou resolver a parada, porque senão eu fico com um problema com aquele líder, que vai ficar reclamando do líder dele, não vai produzir e a célula não voa. Aí eu prefiro trazer para o grupão e dizer, qual é o problema? Eu estou com um problema nisso, então vem cá, vamos conversar comigo. Ou procura o pastor fulano, ou vai a fulano de tal, procure lá vai ter a cesta que você precisa, lá vai ter o recurso que você precisa, pode ir lá procurar, pronto, está resolvido. Eu gosto muito de resolver a coisa assim, não na precipitação, mas não ficar quarando. Porque aquela pessoa que está passando fome, ele não pode esperar o mês que vem para resolver o problema dele. Tem uma pessoa lá no meu grupo passando fome. Irmão, pode passar depois do culto lá, fale com fulano de tal, já vai amanhã cedo, você vai comprar e vai levar na casa dele. Está resolvido o problema. A fome não vai esperar o mês que vem. Não é? Tem situações que são assim. Então, por isso que eu faço. Agora, se o irmão, por exemplo, perguntar assim, pastor, você tem um monte de gente para te ajudar. Melhor será. Quando você não tem, aí você o senhor usa a multiplicação anualmente, né? E também, se for acontecer,
normalmente, certo? Multiplicação. Ela, a longo prazo, ela não corre o risco de ser cansativa. É assim, multiplica, tem que multiplicar em 3 meses, e é aquela coisa toda. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. Por que a gente faz anualmente? Porque elas vão crescendo. Por exemplo, eu tenho uma célula lá com 25 pessoas. Em um apartamento cabe 25 pessoas. É uma congregação. Tem uma lá que tem 50. Eu cheguei para o líder e falei assim, não dá, não pode fazer isso, porque não é célula. Como é que 50 pessoas falam da sua fala na célula? Não tem, virou culto. Aí eu falei para ele, célula não é culto, está errado. Então, por isso você tem que multiplicar, porque você vai dar oportunidade para outras pessoas entrarem. Se você vira uma célula de 20 pessoas, como é que 20 pessoas falam? Vamos falar aqui sobre a parábola do filho pródigo. Aí eu vou fazer 5 perguntas aqui, aí eu vou perguntar uma por uma aqui, mas 20 pessoas falando? Não tem como, é impossível. Não. Não tem comunhão, é gente demais. Então você tem, a célula, o tchan da célula é que o grupo é menor. Quanto menor ele é, mais comunhão, mais intimidade tem. Quanto maior ele é, mais se perde. O processo de discipulado, ele através da célula? A gente faz através da célula. Eu já passei pela igreja todo um livro de discipulado que a gente usa e eu, assim, abasteço a célula daquele material para que assim que uma pessoa se converta, da célula discipule aquela pessoa. Mas também temos discipulado na EBD, temos discipulado no domingo à noite. Quer dizer, eu tenho pessoal da célula, mas se a célula não der conta, eu tenho na igreja o discipulado também. Então eu faço os dois, para pegar de qualquer jeito aquela pessoa e não deixar a porta aberta para ele ir embora. Você tem que fechar a porta do fundo. Para fechar a porta do fundo, você tem que pegar aquela pessoa. O pastor pediu para fazer uma pergunta aqui para ele. Aí como é que funciona a sua classe de batismo? Batismo. Lá na igreja eu dirijo a classe de batismo. O que eu faço? Eu chamo para a classe de batismo todas as pessoas que desejam se batizar. Todas as pessoas que se convertem na igreja, elas são encaminhadas à minha sala. Todas que chegam, são visitantes, são pessoas que participam da igreja. Uma vez por mês eu reúno, pergunto no culto, quem aqui não é batizado ainda, quem aqui não é membro ainda, por favor, fique aqui depois do culto. Aí fica todo mundo, olha, tem uma classe, você pode se tornar membro da igreja, essa classe funciona assim. Aí eu vou falando, discipulando, disseminando na igreja. A classe reúne no domingo de manhã, eu tenho um material específico, durante 3 meses eu dou aquelas lições. De 3 em 3 meses, então eu vou fazendo batismo, 3 em 3 meses. Aí eu faço aquele material, explico, aqueles que estão preparados dão um nome para o batismo. Tem gente que fica 1 ano na classe. E às vezes fica repassando o material. Por quê? Porque ele não se sente preparado. Eu deixo. Aí eu converso, analiso o que está acontecendo. Às vezes ele está com um problema, está amaziado, está não sei o quê, está N problema. Aí eu vou ajudando até preparar ele para ele poder ir para o batismo. Eu trabalho assim, para poder a pessoa ter convicção. E temos uma classe Teen também na igreja. O que é Teen? É a classe das crianças que tem de 9 até 11 anos. Aí tem um professor especial para eles, que dá a mesma lição que eu dou. Na época do batismo, eles vêm, eu faço a declaração de fé e eles entram também para serem batizados. Eu vou compartilhar uma experiência, porque o senhor falou que vai falar sobre o lanche. Isso. A igreja que eu participei, ela era fixa, né? O modelo era fixo. Aí aquela irmãzinha, ela era simples, e tadinha, ela pensava que ela que tinha que dar o lanche. Até que um belo dia ela chegou, Anderson, eu não estou aguentando mais dar lanche para o povo. Eu falei, minha irmã, mas de maneira alguma, irmã, tem que dar lanche. Aí eu fui entender o que ela queria dizer e tal. Aí eu gostaria que o senhor falasse, né, que o senhor falou que iria dar um exemplo sobre o lanche. E como é que funciona lá para que não pese sobre o hospedeiro? O que eu pedi? No início começou assim, tinha gente que estava dando churrasco, tinha gente que estava fazendo janta, tinha gente que estava fazendo assim, coisa assim maravilhosa. Aí o outro do grupo que não podia, nunca queria receber na casa dele. Eu comecei a perceber isso. Aí o que eu fiz? Falei, olha, a partir de hoje a gente não tem churrasco, a gente não tem janta, a gente vai ter um lanchinho. O que é lanchinho? Um biscoitinho, um suquinho, um patezinho, um bolo, no máximo. Nada além disso. Aí, cortei.
Isso se a pessoa que vai receber puder dar. Se a pessoa não puder, não tem nada. Isso em todo encontro? Ou... Falei para o grupo todo, os líderes. Não. É porque uma vez só ou em todo encontro? Não, todo encontro tem, porque é uma vez por semana, né? Então, por exemplo, no dia que é na minha casa, aí eu dou o lanchinho. O que é o lanchinho? Isso que eu falei, um biscoitinho, um patê, um bolinho. Lá na minha casa, por exemplo, minha esposa gosta de fazer arroz com como é que fala? Estrogonofe. Ela gosta de fazer, ela ama fazer. Ela disse, eu prefiro fazer isso que fazer um bolo. Ela acha mais fácil fazer o arroz e o estrogonofe. Aí ela faz. Entendeu? Mas não é janta. Ela põe na cumbuquinha e dá para cada um. A cumbuquinha, o camarada come e ponto. Né? O outro faz um lanchinho, o outro faz um bolinho. Todas as células fazem. Não é pesado para ninguém. Por quê? Porque como a célula, por exemplo, na minha casa, ela tem, vamos imaginar, se ela tem 12 pessoas, quando é que ela vai na minha casa? De 3 em 3 meses ela vai na minha casa. Em 3 meses eu não posso dar um lanche? Em 3 meses, um lanchinho para uma pessoa. Quer dizer, não é possível que não possa. Aí, então eu conscientizo assim. Agora, lembrando que cada um vai oferecer o que tem. Eu já fui em casas que tinha um biscoito e um café. Amém, aleluia. Todo mundo rindo, brincando, tomou aquele biscoito, aquele café, se abraçou, se beijou e foi embora. Porque ninguém vai para jantar. Aí a gente tem que falar isso para a igreja. E eu falo para a igreja. Nós não vamos para a célula para jantar. Janta antes ou então deixa guardado no forno. Mas não vá para jantar. Oi? Isso, porque a gente não vai para comer. A gente vai para ter a palavra, para ter relacionamento. Nós não vamos para comer. Agora é bom ter um cafezinho? É bom. Um cafezinho, um biscoitinho, um docinho. Às vezes a irmã faz um docinho lá, um biscoito, uma pizza, faz um negocinho simples. Amém. Oferece aquilo com tanto carinho. Nossa, aquilo é tudo para a gente. E a gente come com alegria. Por quê? Está ali, mas não está ali para comer, para esbaldar. Não, comer um pedacinho, tem gente que nem come. Não, hoje eu estou de jejum, ou não vou querer, e tal. O outro fica pensando naquela comidinha que está esperando ele em casa, né? Deixa eu comer menos aqui, porque eu tenho que comer o resto lá, né? E aí vai. Mas o lanche hoje não é impeditivo. No início começou a ser. Porque algumas pessoas achavam que tinham que dar um banquete. E esse é um problema grave. Isso não é célula. Não é. E outra coisa, célula não é assim. Por exemplo, eu chegar aqui na igreja no domingo, pastor, o senhor me dá a oportunidade? Dou. Irmãos, eu quero convidar todos vocês para ir na minha casa que vai ter a célula. Não existe isso. Porque célula não é isso, não é culto. O que eu vou fazer? Eu tenho 6 pessoas na minha casa, que é da minha célula. No máximo eu vou convidar quantos? Eu não sei quantos vai ser aqui, mas no máximo lá é 16. Só que eu não convido os 16 de uma vez. Eu convido aqui esses 2, depois eu convido esses 2 aqui, depois aqui esses 2, e enquanto isso a célula está reunindo nas casas. Aí ela vai crescendo, ela vai crescendo paulatinamente. Quando ela chega nos 16, já tem o quê? 4, 5 meses que está reunida. Na minha célula tem briga para convidar para ir na casa. Eu passo a lista e cada um põe o dia que ele pode ir. Porque se você oferecer, tem irmão que fica quietinho. Então eu não ofereço, é assim. Não, todos podem convidar, todos podem. Mas eu estou falando assim, para reunir. O que eu faço? Eu pego o calendário e aí falo, irmão, põe aí o dia que você vai poder receber na sua casa. Porque se eu perguntar assim, irmão, você quer receber na sua casa? Eu não posso, e você também não, e você também não. Aí o também não toma conta, o espírito também não. Aí eu faço o quê? Eu passo a lista e falo, põe o dia que você pode receber. Aí não tem jeito. Aí o cara põe o dia lá, porque ele fala assim, poxa, se todo mundo vai receber, por que eu não posso? Aí muda, olha como é que muda a filosofia. Agora, aquela consciência não é para convidar a igreja toda, porque célula não é para a igreja toda numa casa só. Não tem cabimento isso. Para o senhor, é mais eficiente o lanche no início ou pós? Pois é, lá no nosso grupo, foi boa a sua pergunta, tem grupo que faz no início, porque eles acham que a pessoa chega do trabalho com fome. Tem grupo que faz. O meu grupo faz no final. Então depende do grupo. Tem grupo que faz no início.
Aí o lanchinho é o quê? A célula geralmente começa às 7h30, de 7h30 até às 10 para as 9, de 10 para 8, 15 para 8, 5 para 8, eles fazem o lanchinho. Aí se abraçam, comem aquela coisa e aí começa. Aí depois não tem lanche. Aí quem quiser comer, come o resto, ficou lá, né? Agora a nossa não, a nossa faz, eu prefiro, porque aí anda mais rápido, todo mundo fala logo, né? Aí termina, agora vamos para o lanche. Aí vamos para o lanche e todo mundo, ó, pé na tábua. E outra coisa, se ficar na casa também, fora do horário, eu puxo as orelhas. Então, tem um horário do lanche, o horário é meia hora. Deu uma meia hora, gente, vamos embora? Amanhã todo mundo tem que trabalhar, o pessoal da casa aqui também tem. Eu já dou o ninja na galera, porque não pode ficar lá conversando até o dia amanhecer, não. Às vezes o marido não é crente, às vezes a mulher é uma pessoa que está chegando na igreja, então tem que ter consciência. O grupo obedece o líder. Aí o grupo já sai na hora. Não falou, o grupo sai indo embora. Por quê? Porque todo mundo tem trabalho no outro dia. Né? Alguém queria fazer uma pergunta aí, por favor, a irmã. Pastor, o objetivo assim, principal da célula não seria ganhar, né, vidas para Jesus, evangelização? Então, a prioridade não seria convidar pessoas não crentes, tipo assim, o meu vizinho, o meu colega de trabalho que ainda não aceitou Jesus, né, não é crente ainda. Não. Sim, esse é o objetivo número 1. Agora, você lembra que eu tenho que trazer esse não crente para um grupo de crentes. Porque se eu convidar só não crentes, como é que eu vou trabalhar a célula? Eles não sabem orar, eles não sabem cantar. Não, então, eu sei que tem que ter o líder e tem que ter também mais... Alguns membros. Alguns membros para dar o suporte, né, também, e colaborar. E a partir daí, chamar o vizinho. Então, mas assim, aí cada pessoa, por exemplo, eu e mais 4, né, fazemos parte de uma célula. Então, cada um de nós vai ficar o quê? Responsável por convidar, no mínimo, uma pessoa não crente. Esse é o ideal. Porque, isso assim, eu não sou a favor, eu não concordo de ficar pescando no aquário dos outros, entendeu? Igual tem muitas igrejas que trabalham dessa forma. Sim. Eu acho horrível isso. Eu acho que a irmã está certíssima. Eu estimulo os membros da igreja a não convidarem membros de outras igrejas evangélicas a virem. Eu estimulo. Eu falo para eles, por favor, nosso objetivo não é pescar em aquário de ninguém, é ir para o mar aberto. Ir para o mar aberto é esse. Agora, pode acontecer de uma pessoa visitar a igreja, de uma outra igreja, e você convidar ela achando que é um visitante, sem saber que existe isso muito na igreja. Lá na igreja eu tenho uns caras que tem um faro, pastor. Ele sente o cheiro de quem é visitante. Ele fica assim, cheirando. Na hora que o visitante está lá, ele já vai. Escuta, queria convidar você para participar da nossa. Eles já convidam logo. Sabe por quê? Porque ele acha que aquela pessoa ali não é crente. Agora, é óbvio que se ele descobre que aquela pessoa é de uma outra igreja, jamais os líderes vão convidar. Eles já sabem disso. Porque nosso objetivo não é esvaziar as outras igrejas. De jeito nenhum, nós não precisamos disso. Jesus tem as almas para mandar para a nossa igreja e ele vai mandar. Agora, se vai uma pessoa lá, está lá há algum tempo, está visitando a igreja, às vezes ele está mal lá na igreja que ele está, ou saiu de lá, via de regra, eu recomendo a pessoa se reconciliar. Todo mundo que me procura, que vem de outra igreja, você já conversou com o pastor? Ah, porque eu sei brigar. Então, você tem que ir lá reconciliar. Eu faço isso. Dificilmente a gente ouve isso, né, pastor? O contrário é difícil de você ouvir. Eu nunca recebi um membro falando assim, ó, o pastor lá mandou vir aqui para eu poder saber de você, o que você acha. Difícil, eu não ouço isso. Mas todo mundo que vem de outra igreja, eu falo. Sabe por quê, irmã? Porque não adianta você ficar trazendo membros de outras igrejas. O meu bolso não tem mais dinheiro se eu passar dinheiro desse bolso para cá. Eu não tenho mais grana. É o reino, eu tenho que pensar em reino. Então a visão de célula é reino. Sim, sim. Agora, se você tem uma pessoa aqui, vindo na igreja, frequentando, ele está aqui, aí não tem por que não ir lá e convidar a pessoa. Agora, sair nas igrejas próximas convidando, não tem sentido, aí não. Agora, tem um vizinho, é seu vizinho, é da igreja B, C, D, não, eu estou convidando como meu vizinho. É só para ele vir, assistir conosco, participar, como vizinho. Não quer dizer que eu vou tirar ele da igreja dele, é diferente, né? Bem, alguma outra pergunta? Se não, pastor?
A igreja da Praia da Costa só tem células na Praia da Costa? Não, a gente tem célula até em Vitória, porque os membros da igreja estão espalhados em todo lugar. Sim. Tem Taparica. O que o senhor me diria sobre a questão ética? Por exemplo, algum membro da igreja do senhor que mora em Vitória, tem alguma outra igreja batista perto? Lá em Vitória? É. Alguns têm, outros não, mas eles são membros da igreja por questão familiar. Sim, Então, por mas exemplo, aí surge uma questão, porque a gente já está na, acho que é 8ª ou 9ª palestra. Sim. Então já tem 9 semanas, a gente está ouvindo aqui de tudo quanto Sim. é modelo e formato e tal. E surgiu numa das semanas anteriores a questão da igreja metropolitana, que é o Sim. caso do senhor. Uma igreja Sim. que alcança a cidade e a grande região e etc. Então, surgiu a questão assim, de uma igreja ser metropolitana e ter uma célula, um pequeno grupo, Sim. lá perto da igreja do outro lá. Mas eles são membros aqui, porque tem família aqui, porque casou aqui, etc. Sim. O que o senhor acha da questão ética? Seria ético ter o pequeno grupo lá, mesmo tendo Olha, uma igreja batista lá perto? Sinceramente, eu não acho que fere, não. Por quê? Porque às vezes a igreja lá não tem nem esse projeto. Às vezes, por exemplo, meu membro que mora lá perto Mas vamos daquela supor igreja... que tenha. Vamos imaginar que tem, mas se ele reúne conosco, por exemplo, vamos imaginar que o membro reúne aqui e ele mora na Praia da Costa. Sim. Mas ele está aqui por causa da família. A família dele é daqui, o pai, a mãe, o tio, o primo, e ele reúne aqui. E ele gosta da igreja, ele quer ajudar a igreja. Eu não vejo nenhuma dificuldade. A igreja aqui se reunir na casa dele num dia na célula, que vai ficar rodando, né? Não há nenhuma dificuldade, porque é um projeto da igreja. É como se fosse um culto. Eu quero fazer um culto de gratidão na minha casa. Eu não moro aqui no bairro, eu moro no outro bairro, não posso ir lá porque tem uma igreja do lado? Não. Entendeu? O senhor acha, então, que não fere Não, nada na absolutamente. ética? Agora, o que feriria a ética? Se aquela célula lá começasse a convidar os membros daquela igreja para ir para... Aí eu acho que sim, entendeu, pastor? Porque eu acho que aí não é correto. Aí é desonestidade. É como eu montar uma célula aqui do lado, eu montar com o objetivo de esvaziar essa igreja. Isso é uma loucura. Agora, isso não quer dizer que, por exemplo, uma pessoa que não possa se converter lá na igreja, mora na Praia da Costa, por alguma circunstância ele veio para cá, mudou para cá, porque mudou a condição financeira, ou que sei lá, comprou uma casa aqui, ganhou de presente, mudou para cá, mas ele não quer sair da igreja lá. Aí ele vai ter uma célula e ele vai reunir um dia a célula aqui na casa dele. Qual o problema? Nenhum. A célula vem, reúne na casa dele, numa boa, e ele vai reunir na casa dos outros irmãos. Isso não fere, eu acho, assim, a nossa ética, porque não está se trabalhando com as pessoas daqui, né? Ele está trabalhando com aquela pessoa. Mas e o vizinho dele? Se ele ganhar o vizinho dele para Jesus, e o vizinho quiser ir para a Praia da Costa, amém, aleluia. Mas se o vizinho não quiser ir, ele vai vir para onde? Para quê? Às vezes ele não vai ter condição de ir para lá, mas quem ganhou? Aquela célula. Que é o que vai acontecer. Minha célula em Vitória, às vezes ganha pessoas que não vêm para a igreja, mas vão para as igrejas de lá. Mas ela está sendo um papel importante para a salvação de vidas naquele lugar. Isso, a igreja local mais próxima, que é o caso do Jesus da Verão, né? Nossa igreja faz Jesus da Verão e ganha gente para todas as igrejas, para a igreja sede mesmo, para quase ninguém. Mas nosso objetivo é o quê? É reino. Tem que ter a visão de reino. Tá bom, irmãos?